Fala, corintiana, gente fina do canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a expectativa para a primeira partida do Memphis em 2025 e também um possível Coronado como titular. Além disso, vamos trazer informações sobre a tentativa do Corinthians de repatriar Guilherme Arana nessa janela de transferências. Então, bora conferir o vídeo. Bom, pessoal, a informação é que o Memphis Depay treinou com bola durante a semana, nesses últimos treinamentos, visando o jogo contra o Velo Clube, e a tendência é que ele faça a sua estreia em 2025. Como titular, dificilmente. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na partida. O Memphis está sendo preparado, está tendo uma carga diferenciada de treinamentos para evitar lesões. A gente sabe que é um jogador que tem que ser muito bem cuidado. E na sequência a gente já vai ver muitos clássicos, muitos jogos decisivos, tem a pré-Libertadores. Então o Memphis tem que ter todo esse cuidado realmente. Não tem a necessidade de você colocá-lo em campo, a não ser para ele ganhar ritmo, para agradar o torcedor, para ele continuar desfrutando a boa fase e tudo mais, como foi no ano passado. Então a tendência é que ele ganhe alguns minutos, para dar aquela soltada na musculatura já na primeira partida, ainda mais diante do torcedor. Agora, o que me chama a atenção é que o Igor Coronado, que teve uma virose e por isso não foi relacionado no jogo contra o Red Bull Bragantino, ele deva ser titular, inclusive. Porque na ausência do Rodrigo Garro, a gente entende o Coronado como titular absoluto do time, na meia armação, um cara que possa ditar o ritmo do jogo. O Coronado é um craque, eu digo para vocês há muito tempo. Acho ele um jogador extremamente diferenciado. Teve poucas oportunidades, muito por conta da ascensão do Rodrigo Garro. Então o Garro não dava chance pro Coronado jogar. Quando ele enfrentou algum desgaste ali por conta das 3 competições, o Coronado até recebeu algumas chances, especialmente na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil, aí foi um erro do Ramon, ele colocou os dois juntos contra o Flamengo e aí deixou o time muito exposto. Mas é fato que o Coronado, com uma sustentação boa, como agora o time tem, no time titular, o Bidon, o Carrilho, o Ranielli, não sei de que maneira ele vai montar esse time contra o Velo Clube, mas o Coronado ali na armação do jogo, ainda mais para servir Yuri, Memphis, bom, aí eu acho que ele vai voar e vai sobrar. Então a expectativa minha, pelo menos, é que o Coronado ganhe uma sequência agora nessa reta inicial de temporada e vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de vê-lo em campo, provavelmente nesse jogo aí diante da Neoquímica Arena. É difícil até prever uma escalação, mas diante do que a gente está imaginando, tem uma prévia aqui com o Matheus Donelli ainda mantido no gol, o Léo Maná na lateral direita, o Mateuzinho pode entrar no jogo na sequência, o João Pedro Choca, que fez um bom jogo diante do Red Bull Bragantino, talvez interessante que ele ganhe sequência, o Félix Torres teve um probleminha no jogo treino contra o União Barbarense durante a semana e aí ficou de fora desse jogo do Bragantino, mas pode ser que ele volte a ser utilizado. O Kaká foi o titular e acho que deve ser mantido, com o Hugo na lateral esquerda. Eu gostaria de ver o Diego Palacios, já que ele está sendo relacionado, já que ele está à disposição e o Hugo tem deixado muitos furos defensivos. Eu gostaria de ver alguns minutos do Palacios. Tomara que isso aconteça nesse jogo diante da torcida. Meio de campo, aí você tem o Martínez, que correu uma barbaridade lá em Bragança Paulista, que está na ponta dos cascos, junto do Alex Santana, do Charles, talvez. Ele tem outras possibilidades ali no meio, a gente sabe disso, e o Thales Magno, mas pode ser o Igor Coronado, com o Romero e o Pedro Raul, no lugar do Héctor Hernandes. Será que o Pedro Raul começa o jogo, diferentemente do que aconteceu em Bragança, quando o Héctor começou e o Pedro Raul entrou na segunda etapa? Aí fica uma amostragem um pouco maior, porque às vezes é mais fácil, entre aspas, você entrar no segundo tempo, resolver um jogo, do que você começar jogando, porque aí você tem um universo maior em que a bola vem mais no teu pé, o aproveitamento ele tem que ser melhor quando você participa mais do jogo. É aquela história do jogador que muitas vezes é melhor quando ele entra no decorrer da partida do que quando ele começa, porque, claro, porque ele entra dentro de um contexto, o adversário está cansado, muitas vezes ele entra para fazer uma função específica, o teu time está atacando mais, e aí não tem tanto tempo assim de você, digamos assim, perder gols, fracassar tanto. Quando você começa o jogo, você começa num nível de igualdade com os outros atletas, num universo de 90 minutos. É mais difícil de você corresponder. Por isso que eu falo, vai ser um desafio e tanto se o Pedro Raul, já no seu segundo jogo, depois de ter feito o gol do primeiro, receber a oportunidade como titular. E aí a gente deve ver na sequência o Yuri Alberto também entrando no jogo e tudo mais, ainda mais diante do torcedor, o torcedor quer dar esse carinho pro Yuri, depois de uma temporada espetacular que ele teve em 2024.
Então, assim, dentro... Enfim, agora o Arana também confirmando. Abre aspas para o Arana, foi sondagem. Nunca chegou ao ponto de eu decidir o sim ou não. Acho que o pessoal do Corinthians perguntou a minha situação aqui no Atlético Mineiro, mas nunca chegou no agora é com você. Quer ficar ou quer sair? Mas teve a sondagem, sim, disse o Guilherme Arana, tá? Ele está no Atlético Mineiro, mas foi revelado nas categorias de base, né, do Corinthians e está lá, né, no Galo desde 2020, tá? Pelo Corinthians foram 87 partidas disputadas, 4 gols marcados e 3 títulos conquistados. O Campeonato Brasileiro, né, de 2015 e 2017 e o Paulista de 2017, tá certo? Vamos, né, aguardar, creio que não vai avançar. O Atlético Mineiro, eu já falei para vocês, quando o Corinthians consultou, o Corinthians tentou um empréstimo, o Atlético Mineiro não quis. Então você já está sabendo, inclusive, a resposta do Atlético, que o Arana não falou. Mas aí, ó. Teve aí essa situação, né, então, do Guilherme Arana, que tá lá no Atlético Mineiro. Tava até lendo aqui reportagem que saiu pelo Globo Esporte falando desse assunto. O Guilherme Arana, que atualmente está lá no Atlético, revelou que o Corinthians demonstrou interesse em seu retorno nessa janela de transferências. No entanto, as negociações não avançaram. Arana, que teve passagem destacada pelo Timão, afirmou que pretende voltar ao clube no futuro. A informação importante, mas por enquanto permanece focado em seu time atual. Galera, o Guilherme Arana é um bom lateral, né? Teve aquele jogo, aquele quebra-pau lá de Cruzeiro e Atlético ontem. Ele deu declaração sobre essa tentativa do Corinthians na janela de transferência em buscar por ele. Aí gera até uma desconfiança na cabeça da gente, o porquê, né? A gente tem o Palácios, que foi contratado para poder jogar nessa posição. A gente sabe que ele passou um bom tempo machucado, mas talvez aí o corpo técnico, o corpo médico do Corinthians não tenha tanta segurança ainda no Palácios para esse ano. A gente tem essa possível estreia do Memphis, que é interessante, né? O Memphis que ajudou muito o Corinthians no ano passado, foram só 14 jogos e 7 gols e 4 assistências. Então a gente espera muito aí pela estreia dele no campeonato, deve ajudar bastante o Corinthians. Mais tarde tem também vídeo aqui no canal, vamos trazer o pós-jogo aí do Timão, falando um pouquinho mais do jogo do Corinthians. Então não esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho pra gente falar bastante de Coringão aí depois do jogo. Larga nos comentários aí o resultado da partida, beleza, galera? Até já já, valeu, um abraço e vai Corinthians!